Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando eu estava lendo o Salmo de número 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Davi aqui revela sua total confiança em Deus. Uma confiança que venceu o seu medo. Nós não lemos todo o Salmo 27, mas nós percebemos aqui, uma leitura do Salmo inteiro, de que Davi tinha muitos inimigos. Ele foi o rei de Israel, mas tinha os seus inimigos externos, seus inimigos internos, mas ele os tinha ali pressionando a sua vida, ameaçando o seu bem-estar. Então, por vezes, como qualquer um de nós, Davi teve medo, mas ao sentir medo, ele resolveu depositar sua confiança em Deus. Foi exatamente o que ele fez. Ainda que um exército o atacasse, isso está nos primeiros versículos do Salmo 27, ainda que um exército o atacasse, ele confiaria em Deus. Meu amigo, minha amiga, isso aqui não é palavra jogada fora. São palavras que vêm da boca de alguém que realmente confiava em Deus. Ele não teria medo, mesmo que um exército enorme viesse contra ele, porque ele sabia que Deus estava com ele. Isso não é pouca coisa, isso não é coisa sem importância, principalmente se levarmos em conta as condições daquela época, onde uma guerra era muito, muito real. A possibilidade de uma guerra era muito real. Hoje, nós não temos um exército que vem contra nós, mas temos problemas que vêm sobre nós, contra nós, temos as crises da vida que vêm contra nós, temos pessoas más que vêm contra nós, enfim, enfrentamos outros tipos de exércitos, mas mesmo que sintamos medo no momento do ataque, se realmente nós cremos em Deus, devemos confiar nele da mesma maneira que Davi confiou no Senhor, o seu Deus. Davi confiou no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Deus era a sua luz, Deus era a sua salvação, Deus era a força da sua vida. Por isso ele não tinha medo. Um exército podia se acampar ao redor dele, contra ele, um exército podia vir contra ele, ele não tinha medo, porque Deus era a sua luz, a sua salvação, a força da sua vida. Deus não manteria nas trevas das dúvidas, da angústia, do sofrimento, porque ele era a sua luz. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Meu amigo, minha amiga, eu quero que se você está aí se sentindo pressionado, sufocado pelas crises da vida, pelas pessoas más, pelas adversidades, está sentindo como se um exército estivesse acampando contra você, eu quero convidar você a entregar o seu coração a Jesus Cristo, o nosso Salvador, e Ele, por ser o Salvador, nos livrará você dessa situação e você poderá cantar como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Nesse Salmo 27, no versículo de número 10, ele diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá.
Davi confiava em Deus, mesmo que seus próprios pais o abandonassem. Coisa dura é quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, observar que os nossos entes queridos mais próximos nos abandonam. Isso, sem dúvida nenhuma, é um sentimento terrível que se abate sobre o nosso coração. Ser abandonado por um ente querido próximo. Pai, mãe, cônjuge, filho, filha. É terrível, porque na hora que nós mais precisamos, estes que deveriam estar ao nosso lado, nos apoiando, nos sustentando, são os primeiros a nos abandonarem. Davi disse o seguinte: mesmo que estes me abandonem, o Senhor Deus me acolherá. Por isso, sua confiança em meio às adversidades. Mesmo que um exército viesse contra ele, ele não teria medo algum. Mesmo que seu pai e sua mãe o abandonassem no meio de uma adversidade, ele também não temeria mal algum. Por quê? Porque a resposta está no versículo que eu li. Porque Deus é a sua luz, Deus é a sua salvação, Deus é a força da sua vida. Por isso ele não tinha medo algum. E ainda que, no versículo de número 12, que nós também não lemos, ele fosse vítima de calúnias, vítima de maledicências, vítima de fofocas, vítima de bullying, ainda que ele estivesse numa situação dessa, ele não teria medo algum, porque o Senhor era a sua luz, o Senhor era a sua salvação, o Senhor era a força da sua vida. Meu amigo, minha amiga, a mensagem deste encontro com a vida para você é esta: não tenha medo, confie tão somente no Senhor. Não olhe para os homens, não olhe para as coisas, não olhe para as crises, olhe para o Senhor e confie nele, porque Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação, Ele é a força da sua vida e Ele livrará você de todo o mal. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa confiar no Senhor, pois Ele nunca abandonará você, pois Ele é a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Confie nele e Ele livrará você. Em nome de Jesus. Amém.